Olá, tudo bem com vocês? Como será que a gente faz para gerar imagens randômicas dentro de um Image View no Android Studio em Java? Vamos aprender? Neste projeto eu vou utilizar essas três imagens que eu vou disponibilizar na descrição do vídeo, juntamente com o código-fonte do projeto. Dito isso, eu vou abrir o Android Studio, clicar em Create New Project. Vou escolher a Empty Activity, que é a mais fácil da gente trabalhar, clicar em Next. Aqui eu vou dar um nome para o meu aplicativo, eu vou chamar de Cara ou Coroa, que eu vou fazer um aplicativo que vai exibir uma imagem de cara ou coroa aleatoriamente. Aqui o package a gente chama de URL invertida, então eu vou colocar com.alessandra.cara ou coroa. Você escolhe um local para salvar o seu projeto, de preferência você escolhe um local onde não tenha nenhum arquivo, então eu crio uma nova pasta. Normalmente eu crio uma nova pasta para salvar esse projeto, clico em Finish e espero o projeto ser criado. Com o projeto gerado, vou clicar nesse Hello World e deletá-lo, porque eu não vou utilizar. As imagens que eu vou utilizar, eu preciso salvá-las dentro desta pasta chamada Drawable. Então, eu vou pegar essas três imagens. Atente que a imagem não pode ter caracteres especiais, acentos ou maiúsculas. Eu vou arrastar, então, essas três imagens e soltá-la dentro da pasta Drawable. Clicar em Refactor, ele vai adicionar as três imagens. Se a sua imagem tiver caracteres especiais, ela vai ficar sublinhada de vermelho e aí você vai perceber que é um erro e que essa imagem não pode ser utilizada. Então, utilize nomes de imagens sem caracteres especiais. Aqui na Activity Main, que é a principal, eu vou arrastar um componente Image View. Se ele não estiver disponível na tela, você pode clicar aqui na pesquisa e digitar Image View, que você vai encontrar o componente. Eu vou arrastar ele para a tela. Aqui já aparece todas as imagens que estão dentro da sua pasta Drawable. Eu vou usar isso daqui do logo. Vou clicar em Infer Constraint para fazer a ancoragem. Na verdade, ele fez uma ancoragem de uma maneira que eu não queria, então eu vou deletar essa ancoragem. A ancoragem que eu quero fazer é exatamente no centro, então eu vou arrastar aqui para a esquerda e para a direita, para cima e para baixo e ancorá-la exatamente ao centro. Vou colocar embaixo um botão. Esse botão, ele vai estar ancorado ao centro horizontal, então eu preciso ancorar dos dois lados e vai estar exatamente embaixo da cara ou coroa. Então, para isso, eu vou ancorar com essa imagem cara ou coroa e colocar uma distância de 8 pontos. Aqui na propriedade Background Tint, eu vou mudar a cor do botão para um verde escuro. E esse botão eu vou colocar a propriedade Text, que é o texto que aparece de referência no botão. Vou procurar aqui a propriedade Text e vou mudar para Jogar. E o nome do botão, o ID do botão, que é a maneira como eu vou referenciá-lo na programação, eu também vou colocar Jogar. É importante que você teste esse seu layout com o celular deitado, então você vem aqui, clica em Landscape, e você pode testá-lo também em outros dispositivos, tá? Como, por exemplo, num tablet, numa TV e num celular normal. É muito importante esse teste em diversos dispositivos diferentes. Agora, eu quero que quando clicar no botão jogar, ele apareça a imagem de cara ou coroa. Para isso, eu vou criar outra activity. Então, eu vou vir aqui em Layout,
botão direito, New, Activity, Empty Activity. Essa Empty Activity eu vou chamar de jogo, você pode pôr o nome que você quiser. Nota que ele cria a Activity Jogo XML e também uma classe jogo.class. Aqui, nesse arquivo jogo.xml, a princípio, eu vou colocar apenas a imagem da cara, para que eu tenha um image view aqui na tela. Porém, depois eu vou trocá-lo. Eu vou fazer aqui o Within Constraints com os lados, vou fazer com a parte de cima e de baixo. E eu preciso aqui também de um botão voltar. Vou arrastar esse botão para cá também. Vou chamar o ID desse botão de voltar. Refactor. Vou procurar aqui a propriedade text do botão, que eu também vou chamar de voltar. E a propriedade background tint, que é a cor dele, né? Eu também vou alterar para um verde. O ideal é que você criasse ali dentro de colors.xml uma cor e chamasse essa cor para que você não fique cada hora colocando uma cor. Mas como o nosso objetivo aqui por enquanto não é o layout, eu estou fazendo dessa maneira mesmo. Vou fazer o infer constraint dos lados e ancorar com o de cima, colocar a uma distância de 8 pontos. Eu vou testar com o celular virado, nota que ele dá problema aqui com o celular virado, eu vou consertar isso. Então, eu vou diminuir o tamanho dessa moeda, vou ancorar novamente com os lados, vou ver se agora ele dá certo. Beleza, o layout está pronto. Certo? Então, se você quisesse fazer uma cor que fosse ser aplicada em todas as telas, eu colocaria aqui, ó, em Values Colors. Então, eu vou criar uma cor. Color Name. Vou colocar verde claro. E aqui você coloca o valor em hexadecimal da cor. Ou você pode procurar aqui no cantinho também e escolher uma cor. Dessa maneira, eu vou chamar essa cor tanto aqui na Activity Main, no fundo, né? No background, então, eu coloco @color /verde claro, que foi o nome que eu dei para a cor. Vou fazer a mesma coisa nessa outra. Ok? Dessa maneira, se você trocar a cor aqui em Colors, ela troca em todos os lugares onde a cor foi chamada. O layout está pronto. Agora eu vou fazer a programação. A primeira coisa que eu preciso fazer é fazer com que quando eu clique no botão jogar, ele chame essa outra activity que eu chamei de jogo. Eu vou fazer isso aqui na Main Activity. Eu vou criar, então, um atributo do tipo Private. Button. Quando eu digito button, eu tenho que clicar aqui nessa sugestão dele para que ele importe para mim a classe Android widget.button. Eu vou chamar esse botão de jogar. Aqui dentro do onCreate, eu preciso fazer a conversão das variáveis, chamando a variável lá no XML. Eu faço isso digitando find view by ID e o caminho daquele botão, que vai ser r.id.jogar. Jogar, então, é o ID que eu dei para o botão lá no layout. Feito isso, eu preciso chamar o evento toque no botão. Eu vou chamar ele da seguinte maneira. Vou digitar jogar, set onClickListener, new, view onClickListener. A hora que ele aparece, eu dou enter e ele completa para mim. Então, tudo isso daqui é o evento toque no botão jogar. Tudo que eu colocar aqui dentro dessas chaves vai acontecer quando o usuário tocar no botão jogar. Nesse caso, eu vou chamar a activity que eu chamei de jogo.
eu chamo ela criando uma instância de um intent da seguinte maneira, intent, e aí eu dou um nome para esse intent, eu vou chamar de intent, poderia ser qualquer outro nome. Aqui, então eu tenho que fazer o que ele está me sugerindo, eu preciso dar um Alt Enter para que seja importada, então, a classe intent. Vou colocar igual a new intent. E aqui eu passo como parâmetro, por padrão, eu passo o getApplicationContext, esse parâmetro é padrão. E o segundo parâmetro é o nome da classe que eu quero chamar, que no caso se chama jogo.class. Agora, para realmente startar a activity, eu preciso colocar start activity e aqui dentro o parâmetro que eu vou passar é esse intent que eu acabei de criar uma instância. Feito isso, se você executar o aplicativo agora, você vai clicar em jogar e ele já vai abrir esta tela. Porém, eu quero que essa imagem troque, eu quero que uma hora seja cara e outra hora seja coroa. Para isso, eu vou utilizar a classe random, que eu vou gerar números aleatórios com essa classe random. Eu poderia gerar esses números direto aqui na minha activity jogo, mas eu também quero mostrar como passar dados de uma activity para outra. Então, eu vou gerar ele aqui no botão jogar e em seguida eu vou chamar esses dados na classe jogo, para fins didáticos de aprendizado de como passar dados de uma activity para outra. Então, aqui dentro do botão jogar, ainda, eu vou criar uma instância da classe random e vou colocar ela dentro de um inteiro chamado número. Poderia ser double também, float, tá? Mas aqui eu vou colocar um inteiro. Vou colocar new random. Quando eu digito random, ele vai importar esta classe aqui, que vai ser java.util, que é a classe random do Java, que gera números aleatórios. Se eu deixar apenas dessa maneira e passar o valor aqui dentro, ele vai gerar números aleatórios quebrados, valores com casas decimais. Então, eu coloco ponto next int. E aqui dentro do next int, eu vou colocar o valor 2, porque eu quero que ele gere apenas 2 números aleatórios. E esses números vão ser 0 e 1. Porém, poderia ser a quantidade que você quisesse de valores, dependendo da quantidade de imagens que você tivesse para serem aleatórias. Agora, aqui, eu preciso colocar um intent, ponto put, esta intent aqui, né, eu preciso colocar aqui, ponto put extra. Esse put extra, ele vai gerar uma chave que vai ser passada para outra tela. Então, essa chave eu vou chamar de número e eu vou passar como parâmetro essa variável aqui, que vai ser o número que ele gerou. Então, ele vai gerar aqui, o número vai ser 0 ou 1, né, de maneira aleatória, vai ser colocada dentro dessa variável, e essa variável agora eu vou chamar aqui no jogar, na classe jogar, na verdade. Então, aqui dentro, né, da activity jogo, eu vou recuperar aquele valor inteiro aleatório que foi gerado na activity principal. Para recuperar, eu preciso usar esse bundle, dar um nome para ele, eu vou chamar de dados, você poderia chamar do nome que você quisesse. E aqui, para recuperar, eu preciso colocar get intent, ele vai recuperar o valor da intent, e get extras. E para realmente recuperar esses valores, eu vou digitar int número recebe dados.get int.
Aqui eu recupero de acordo com o tipo de dado que eu tenho, poderia ser getString ou qualquer outro tipo de dado, no meu caso é um inteiro, e aqui o parâmetro que eu vou passar é esta chave que eu gerei aqui, que no caso é número, o nome da chave. Então eu vou passar como parâmetro número. Agora eu posso usar uma estrutura condicional para recuperar esses valores. No caso, eu vou colocar um if e um else, mas poderia ser quantos ifs você quisesse, de acordo com a quantidade de valores que você está recuperando. Nesse caso, eu vou colocar a variável número. Essa variável número, se ela for igual a 0, ele vai recuperar um valor. Se ela não for igual a 0, ele vai recuperar outra imagem. Imagem, então, não valor. Tá certo? Aqui, então, ele vai recuperar de acordo com os valores que eu tenho aqui. Eu tenho 2 valores, então ele vai recuperar 0 ou 1. Se você colocasse vários valores, você poderia fazer uma brincadeira com os seus amigos, né? Você colocaria 5 valores, por exemplo, né? Ele teria mais chances, então, de ser coroa, né? Porque ele só vai ser cara se o valor for 0, no caso, tá? Então você pode fazer uma brincadeira com seus amigos, colocando mais chances de gerar um valor do que o outro. Mas no caso aqui eu não vou fazer isso, eu vou gerar valores iguais, né? E aqui, se for 0, então eu vou recuperar a imagem. Então a minha imagem tá aqui. Ela está como imagem view 2, eu vou colocar imagem resultado, né? Imagem resultado, para que eu possa recuperá-la. Aí eu vou, então, criar aqui essa imagem. Então, eu vou colocar private image view, vou chamar de imagem resultado. Vou fazer a conversão de variáveis aqui. Então, imagem resultado recebe find view by id r.id.imagem resultado. Aqui dentro, eu vou pegar essa imagem resultado e vou usar um recurso chamado set image resource. Ele vai, então, setar uma imagem dentro deste componente imagem resultado. Qual imagem? Qualquer imagem que eu tiver aqui na pasta Drupal. Então, eu vou colocar aqui, se for 0, ele vai recuperar r.drupal.cara, ok? Se não for 0, né, a opção só pode ser 1, ele vai recuperar coroa. Tá certo? Agora que falta apenas o botão voltar. Veja bem, esse botão voltar, ele tem um detalhe. Aqui no botão jogar, né, eu chamei uma nova intent. Porém, eu não posso fazer isso no botão voltar, porque senão ele vai gerar activity em cima de activity, tá? Quando você executa o seu app e abre o cara e clica no jogar, ele vai abrir o coroa. Se essa activity fosse transparente, você veria a de baixo. Então, se eu colocar esse botão voltar da mesma forma que o botão jogar, ele iria gerar uma terceira activity acima dela e ia ficar sobrepondo. O aplicativo ia ficar muito lento e impossível de ser utilizado. Então, nesse caso, no botão voltar, eu vou fazer algo diferente. O ID dele, então, é voltar. Eu vou criar aqui o botão, né? Private button voltar. Vou fazer aqui a conversão das variáveis. Então, voltar recebe find view by id r.id.
voltar, ok? Agora, aqui no evento toque, no botão voltar, então vou gerar o evento toque, voltar.set on click listener, new view on click listener, então tá feito o toque no botão voltar. E aqui eu vou colocar simplesmente, muito fácil, vou colocar um finish, tá certo? Então, como essa activity, ela vai estar embaixo da outra, basta que ao tocar no botão voltar, eu finalizo essa activity, ele vai aparecer a que estava embaixo, ok? Vamos rodar para ver se funciona? O único adendo, antes de realmente rodar a minha aplicação, eu preciso que aqui no evento toque, no botão jogar, eu preciso, antes de startar a activity, passar o valor para nova activity, certo? Então, dentro do botão jogar, eu crio o intent, que vai chamar jogo.class, eu crio uma instância da classe random, eu uso o intent put extra para poder passar esse valor para a nova activity, e por último, eu starto a activity, tá? Precisa ser feito dessa forma, senão você vai ter um erro em tempo de execução. Aplicativo rodando, como você pode ver, eu clico em jogar, ele aparece coroa, vou clicar em voltar, clicar em jogar novamente, cara, coroa, certo? Vale um like.